Nem anjos, nem hinos nacionais. O julgamento do século em Portugal, com José Sócrates à cabeça, começa mesmo esta quinta-feira. Um primeiro-ministro mais 20 arguídos é igual a 117 crimes económico-financeiros. Lá por fora, Trump continua a marcar o ritmo das guerras, das convencionais às comerciais. A Pedro Sánchez já não basta os problemas internos, agora também está na mira do presidente dos Estados Unidos. Venha daí, bem-vindo ao episódio 172 de Maquiavel para Principiantes, um podcast do Jornal Económico da autoria do especialista em comunicação, Rui Calafato. Olá, Rui, muito bom dia. Estamos a gravar no início da semana, uma terça-feira, na semana em que vai começar o julgamento da Operação Marquês. Começamos precisamente pelo Partido Socialista e pelo novo líder. Olá, boa tarde Zé, boa tarde a todos. Começamos pelo José Luís Carneiro, que teve uma votação coreana de 95%. Não, isso não significa que, que esteja toda a gente apaixonada pelo José Luís Carneiro no PS. Aliás, a grande dúvida é saber se José Luís Carneiro aguenta ou se é um líder de transição, porque nós sabemos que provavelmente uma das profissões mais difíceis que existe é ser líder da oposição. Todos os que passaram por esse cargo sabem as dores que provocam o caminho das pedras. E por isso José Luís Carneiro tem muito para mostrar, sendo que me parece que ele veio dizendo que é uma oposição firme e responsável, só que toda a gente já percebeu que o PS está numa fase, está numa cura, está deitado no divã, à procura de se revitalizar. É um partido antiquado, onde o seu segmento eleitoral, a base dele está acima dos 55 anos. E, portanto, precisa, acima de tudo, não é de ser coadjuvante do governo, precisa, acima de tudo, de descobrir quais são as suas bandeiras. Eu vou-te dar um exemplo muito claro que quem nos Uhum. ouve percebe. Eu sei o que é que o Luís Montenegro, eu sei o que é que o André Ventura querem para a imigração, sabem sei o que é que eles querem para os impostos, sei o que querem para mais dois, três temas. O José Luís Carneiro e do PS eu não sei. Qual é a linha? Só sei é que há o seguinte, quanto à questão da imigração. Se isto faz tanto tema, não nos esqueçamos nunca que o pecado original foi a extinção do CEF e em pouco tempo Certo. passarmos de 400 mil imigrantes para 1 milhão e 600 mil, que é, como é óbvio, é incontrolável. E nós precisamos de gente de trabalho, mas nós precisamos de gente de trabalho e venha para cá regulado e não Sendo que tudo ao com a molho. extinção do CEF tu tinhas José Luís Carneiro no batente. Não Sim, estava propriamente ligado a essa certo. situação, mas é alguém que estava perfeitamente nesse Pode ser governo. sempre, Pronto. estava nesse governo, pode ser chamuscado por isso. Agora, Luís Carneiro é um homem resiliente, vamos ver o que é que dá, sendo que tem-se também ele próprio, nasceu aquela coisa muito sensata, muito moderada, é muito simpático no governo. É um líder da oposição, meus amigos, aquilo não passa, aquilo não chega a ninguém. Não precisa de fazer palhaçadas no TikTok, mas tem que modernizar, sobretudo, a sua linguagem. Sim, e é alguém que já vinha marcando alguma presença nas redes sociais, portanto diria que ele já se estava mais ou menos a preparar para o que aí vinha. Rui, nós vamos provavelmente entrar aqui numa fase muito interessante relativamente àquilo que é a corrida presidencial, com alguns candidatos já na estrada, outros pré-anunciados. E temos aqui Santos Silva a quase a ameaçar avançar É sim, quase contra António José Seguro. E a partir daí as coisas vão animar e bastante, ou não? sim, sim, claro que sim. Das coisas já estão animadas nas Já. presidenciais. Agora, repara nisto, Com agora repara gargalhadas nisto. do Almirante e Sim, tudo. agora repara nisto. Tu tens um homem que andou a derreter o António José Seguro durante meses, a dizer que ele não tinha os requisitos mínimos. Então, e agora que anda aqui a dizer que a resguardar-se e que na quarta vai decidir e agora não é candidato? Então, se não é ele o grande guardião dos requisitos máximos, para que é que andou a dizer que o outro tem os requisitos mínimos? Se não há Sim, ninguém, António Vitorino já disse que não era, afastou-se. portanto, quer dizer, é ele que eu acho que tem que dar a garantia. Qual é o problema? Eu até agora, eu até disse ontem a brincar na CNN, quer dizer, eu até saio de casa, também tenho medo de tocar em alguma pedra porque podem saltar centenas e centenas de apoiantes de Augusto Santos Silva, coisa que eu ainda não vi nenhum. Eu não conheço ninguém no espaço público que tenha defendido a candidatura do Augusto Santos Silva. Qual é o sonho dele? Como tu te lembras, e todos se lembram, Augusto Santos Silva, quando foi líder do Parlamento, quando foi presidente da Assembleia da República, fez de facto aquela guerra ao Chega para se lançar como candidato da esquerda. Esta é a realidade. Sim. E, portanto, agora o que é que ele quer? Quer, sobretudo, como o António José Seguro é um homem mais ao centro moderado,
quer ser ele o candidato das esquerdas. Só que há um problema. O PCP lança um candidato, que é o António Filipe. O PCP vai sempre a jogo nas presidenciais. Apresentou sempre, já aconteceu duas vezes, primeiro desde a democracia, foi o Otávio Pato. Apresentou inúmeros candidatos. Carlos Carvalhas, Francisco Lopes, Ângelo Veloso, sei de cor, João Ferreira. E, portanto, o que é curioso é que eles já lançaram também, aproveitaram o ciclo das presidenciais para preparar sucessores. Foi o caso de Carlos Carvalhas, que sucedeu ao Álvaro Cunhal, e foi o caso também de Jerónimo de Sousa, que foi candidato presidencial e depois foi Uhum. sucessor de Carlos Carvalhas. Não é o caso, não julgo que seja o António Filipe o Sim. sucessor de Paulo Raimundo. Mas de Se qualquer digo é forma que ele é alguém com algum carisma, não é? O António Filipe. sobretudo, muita gente não o conhece, ele é um homem extremamente bem-humorado. Portanto, se ele nos debates entrar a matar com, E com com o humor presença nas dele, redes e tudo. sim, do tipo simpaticíssimo. O António Filipe é uma pessoa simpaticíssima e depois é muito respeitado por todos os quadrantes partidários. E, portanto, eu tenho quase a absoluta certeza que há muito militante do PS de esquerda que vai votar no António Filipe, não vai votar no António José Seguro. Até porque esses militantes nunca se E muito esqueceram menos em daquele. Santos Silva. Não, no Santos Silva não sei. Eu acho que Santos Silva estava à espera de ter ali apoios até do LIVRE e tal. Quando o LIVRE já disse que pondera pôr para referendo o nome do António Filipe, e o Bloco de Esquerda, que hoje vale pouco, mas não se manifestou, eu acho que o campo é muito curto para Augusto Santos Silva, Sim. apesar de agora ficar preso refém das suas próprias palavras. Mas, em não tiro de parte a hipótese de surgir outro candidato de facto das esquerdas, que seja, por exemplo, o Sampaio da Nova, isso não Uhum. retiro. Agora que vai ser uma coisa curiosa, e sobretudo aquela frase do Gouveia Mel de ontem, que os candidatos que estão no terreno, com exceção dele, estão desfasados do tempo. E que, portanto, é melhor não ter experiência de política do que ele. Isto é sempre bom, este jogo. Eu tenho experiência política, tu não tens. Portanto, vai ser esta a conversa até ao final da campanha. É engraçado ver estes bailados. Tal e qual. Rui, e nós temos ali o microclima de Sintra a Sim, funcionar, sim, é um microclima, exatamente. um microclima entre CDS e PSD. Isto quando há um terceiro partido na jogada é sempre complicado. Pá, repara, o CDS, isto é uma coisa que a mim não faz, para mim, nenhum sentido. O CDS é um partido que a última vez que foi a votos sozinho não conseguiu eleger um deputado. Depois tem estado quase como barriga de aluguer pá, do PSD nada. Depois a gente sabe que o CDS ainda é um partido com representação autárquica, até lidera câmaras municipais, já poucas, comparadas com o passado, sobretudo na região de Aveiro, onde liderou bastantes no passado. Certo. Mas, repara, portanto, o CDS vai se colar à mesma ao PSD. Qual é o problema? Nós estamos a ver em Catadupa caírem conselheiros da Iniciativa Liberal a dar apoios ao PSD. Já vimos o caso do Porto, tenho a certeza que ocorrerá também em Lisboa, e depois é apenas um jogo das somas da sua importância. Quer dizer, o CDS tem dois deputados, não foi a votos. A Iniciativa Liberal foi a votos, tem 9 deputados. Ora bem, por exemplo, Carlos Moedas. Carlos Moedas tem 2 vereadores do CDS no seu elenco. Então e agora? Vai dar 3 vereadores à Iniciativa Liberal? Então e quantos é que sobram para o PSD? Ou para independentes da sua confiança? Não faz sentido, portanto é Achas que o natural. CDS está desfasado daquilo que é a sua real importância neste momento, em termos Acho que de sim, peso acho que sim, político? acho que sim, acho que sim, acho que sim, acho que sim, mas é exatamente isso que eu te digo. Um dos grandes problemas do CDS é que, e tu fizeste bem a pergunta, eu vou contar uma história, que não contei em lado nenhum, só pessoalmente. É exatamente, está desfasado da sua importância. Eu vou dar um exemplo. Se bem te lembras, ficam a saber isto em primeira mão. Se bem te lembras, o Nuno Melo ocupou o cargo de Luís Montenegro nos debates e fez 3 debates que o Luís Montenegro não quis. Um deles foi na TVI CNN. Eu posso dizer uma coisa, eu estive lá, acompanhei, estava na sala à parte, eles estavam noutra sala, por acaso até estavam a ocupar a sala dos comentadores quando eu cheguei lá, mas a questão não é essa. A questão é a seguinte, eu vi quantas pessoas iam com o Paulo Raimundo, eu vi quantas pessoas iam com o Primeiro-Ministro, com o Pedro Nuno Santos, com o André Ventura, que habitualmente leva uma comitiva grande. O Primeiro-Ministro leva até por uma questões de segurança, uma série de seguranças, mas eu não conto isso porque isso são questões de segurança do Estado. Uhum. Mas o CDS era o que tinha a delegação mais imponente. Percebes o que eu quero dizer? É que Certo. torna-se ridículo. A Iniciativa Liberal e ao Rui Rocha com o assessor. Eles estavam 5 pessoas. Isto é o CDS. Portanto, ainda se julga grande. Aliás, se bem te lembras, no primeiro debate
foi com a Isabel Mendes Lopes do LIVRE. Uhum. O Nuno Melo estatela-se quando começa a contar a história do CDS como grande partido, até que ela responde: pois, mas olha, o CDS, a última vez que foi a votos, nós tivemos 4 deputados e você 0. Estás a perceber? Exato. E, portanto, e de facto a pergunta que tu fizeste, ficam com esta história, que é o engrandecimento, a basófia do CDS antiga, continua, apesar de não terem representação. O que é que acontece agora? Por isso é que falámos de Sintra. É que o CDS abandona o PSD e vai apresentar um candidato próprio a Sintra. E a pergunta que eu faço é simples: então, e nos outros sítios? É porque o PSD vai casar com a iniciativa liberal em quase todos. Em Sintra dizem porque não souberam, souberam pelos jornais. Aí está a importância que o próprio PSD dá ao CDS. Porque prefere negociar com a iniciativa liberal porque tem mais votos. Estás a ver? Vamos ver se o E CDS não será o novo portanto, PPM. mas parece, o novo quê? Desculpa. PPM, O novo PPM, talvez um dia destes, quem sabe. naquela Falta, não sei, relação. ainda não sei se tem fadistas. Não sei se tem Exato, fadistas, não sei. exato. Mas pronto, passemos a outro tema então, que também tem Sim, a ver vamos com falar as do órbitas lobbying e que tem a partidos. ver com o PSD e neste caso com o PAN. Olha, são os dois que tentam apresentar propostas para regular a atividade de lobby, mas com uma curiosidade. É que todos estão com algum cuidado com a questão dos advogados. Eu já expliquei aqui às pessoas, já no passado, já vamos em 172 episódios. O grande problema, eu sou completamente favorável ao lobby. E acho que o lobby, ao contrário do que as pessoas pensam, é sinónimo de transparência. Tu, a partir do momento em que és lobistas, as pessoas sabem com quem é que tu estás a trabalhar, ponto. O que não interessa é o regime de advogados na Assembleia da República a representar interesses que ninguém sabe quais são. E, portanto, uma empresa quer chegar ao poder e tal, ainda usa aquela questão de ir a um advogado, porque tem mais acesso à política e à decisão política. E como tu bem sabes, e no Jornal Económico usam bastante ainda a questão do interesse dos advogados, há muitos escritórios de advogados, como bem te lembras, que habitualmente costumavam ter uma figura do PSD advogado e uma figura do PS. Para quê? Consoante os governos poder ter entrada. E isto é que é opacidade. Isto é que é opacidade. E, portanto, o que é claro e transparente é o lobbying. Portanto, eu estou completamente favorável e espero que se fique completamente definitivo quem é que pode fazer, quem é isto tudo bem regulamentado e, sobretudo, dizer quem representa. Estás a perceber? E, portanto, eu acho que isso é uma boa proposta e estou de acordo com ela. Entretanto, para finalizar os temas nacionais, Rui, temos aqui o julgamento do século, O a julgamento de Operação Marquês, Sócrates que à é aquilo partida que vai acontecer. é quinta-feira, estava apontado, eu não Uhum. estarei, até fui convidado para ir fazer há uma cobertura lá quase em direto e não estarei, porque não estou em Lisboa. Mas posso dizer-vos o seguinte: eu mantenho sempre aquilo que digo, quando erro, peço desculpas, mas não é o caso. Eu continuo a dizer o seguinte: José Sócrates, como já vos disse, foi, em termos no seu primeiro governo, portanto, quando ganha as eleições em 2005, esse seu governo teve efetivamente um forte impulso reformista e foi um bom governo. Foi dos melhores governos pós-democracia. Agora, isto é o primeiro governo. Entretanto, bancarrota, depois Pedro Passos Coelho teve que salvar, e sobretudo o descalabro total destas questões de corrupção, de circulação de dinheiro em milhões. Aliás, o Correio da Manhã hoje era 1 milhão em notas e Em coisas notas. assim. Uhum. Pá, vida de luxo em Paris, casa de 2 milhões em Paris. Segundo ele, aliás, já rimos os dois à conta disso, com o nosso melhor amigo, o Carlos Santos Silva, só que infelizmente não é nosso melhor amigo, se não tínhamos uma vida de luxo, estás a É perceber? verdade. E, portanto, isso tem que ser tudo devidamente tratado em tribunal. É uma vergonha que, ao fim de mais de 10 anos, isto ainda não tenha começado o julgamento. E, portanto, não é só uma vergonha para o regime. O caso de termos um ex-primeiro-ministro preso é também uma vergonha para a justiça. Continua esta brincadeira de processos e adiamentos e requerimentos e não sei o que mais, nunca mais decide. Toda a gente. Isto aqui é aquilo, como tu sabes, a opinião pública já decidiu que José Sócrates é corrupto. Mas não é a opinião pública que tem que dizer. Eu também tenho a minha percepção das coisas, tu e acho todos nós. Sim. Andamos aqui a brincar com movimentos de dinheiro e vida de milionário, de uma pessoa com salário de primeiro-ministro, não tinha posses familiares. Eu tenho a minha percepção. Agora, quem tem que acusar e tem que dizer que ele é corrupto é a justiça. E depois provar em tribunal. E o problema Exatamente. é que mais de uma década depois ainda não conseguiu. E, portanto, espero que isso agora, como tu dizes, seja de vez.
para bem e para mal. Exatamente. A justiça é que tem que Seja arranjar qual for o provas para coisa. desfecho, seja qual Seja for o qual for o desfecho. desfecho, como é óbvio. Rui, passando aqui para os temas internacionais, vamos falar aqui as várias facetas de Donald Sim. Trump. Olha, primeiro uma semana boa, ao contrário, eu gosto Uhum. sempre deste gozo. Quando erro, erro, mas eu gosto imenso do gozo dos viúvos e viúvas da Kamala Harris, que continuam sem pedir desculpa por terem apoiado a Kamala Harris, andam por aí de Onde é que andam grandes os figuras. democratas? Onde é que Sim, eles andam, sim. não é? Ora bem, não, já lá vou, também já vou tratar desse assunto. Uhum. Agora, o que é importante é que esta semana o Donald Trump não é nenhum anjo da paz, ainda não tem grande garantia. Agora, há duas coisas. Ele é que protagonizou com o ataque que fez ao Irão o cessar-fogo entre Israel e o Irão. E depois, como tu viste, foi ali quase o astro-rei daquela cimeira da NATO, Certo. onde, como tu viste, todos os países até da Europa pá, bateram palminhas, ou não, tanto, não foram tão bajuladores como a Mark Rutte, mas seguiram os impulsos de Donald Trump de ir na afirmação do reforço do orçamento de defesa em 5%. Portanto, foi Uhum. uma grande semana para Donald Trump. Mas o Donald Trump conseguiu fazer outra coisa. É com aquele ataque ao Irão, desfez completamente a liderança dos ayatollahs. E neste momento, não quer dizer que eles tenham caído, que não caíram, Ali Khamenei continua. E é um Mas regime muito lá complexo. dentro já é um regime que está a dar os seus últimos sinais. E, portanto, é mais fácil hoje haver uma revolta qualquer que acabe com este poder teocrático. E esta é a realidade. Depois, outra coisa muito importante, que é a tal coisa que falámos da semana, que era a do Sanchez, que era o grande. Pá, em Portugal é o grande homem, que é o homem que defende a soberania de Espanha e bate o pé a Trump porque não vai dar mais de 2% do orçamento de defesa. Mas quem diz isto é a esquerda. Agora é a grande figura da esquerda europeia, é o Pedro Sánchez. Esquecem-se de dizer aquilo que Sánchez vai ter uma guerrazinha comercial de que o Trump já diz ao meu amigo, ou aumentas Já ou as está na mira, tarifas, já está na já está mira. na vez, vais aumentar à séria. Portanto, primeira brincadeira. Segunda brincadeira, muito importante, que é, aparece a senhora Giorgia Meloni, não é notícia em Portugal, é no jornal espanhol, o partido, estou a ler, do ABC, de dia 30 de junho, de segunda-feira, o partido de Meloni, portanto que é os Fratelli d'Italia, acusa Sanchez de pôr em perigo a segurança de todos. Portanto, o que é? É o valete. É o astro-trunfo europeu, não é um valete, até porque ela é uma mulher. É a grande dama, o astro-trunfo do Donald Trump aqui na Europa, que é de Giorgia Meloni, a cair em cima também de Pedro Sánchez. Portanto, a abrir mais uma brecha. Mais. É que isso depois é a parte que interessa, que é, de facto, tu depois tens o caso, que é tal coisa, todos grande herói, grande herói, grande herói, da esquerda, que bate o pé ao Donald Trump. Caso de corrupção, Que houve o número 3. desenvolvimentos esta semana. Claro, o número 3 do PSOE, número 3, não é o número 34, não é um gajo de uma conselhia qualquer, é o número 3 do PSOE preso preventivamente, com medo que possa haver uma fuga, etc, etc. E é um caso de corrupção. Portanto, esses grandes heróis da esquerda defendem o Pedro Sánchez como de facto um grande paladino. Esquecem-se de falar do caso de corrupção. E, portanto, isto, depois em Espanha, sondagem de domingo do El País, tenho aqui na mão, pois diz que a maioria, 66%, acha que o próprio Pedro Sánchez é sobre tudo, desde sempre. E, como tal, exigem eleições. Mas, mais do que isso, também uma série, uma ala forte do PSOE defende uma ida às urnas exatamente contra uma questão ética, de falta de ética, de Pedro Sánchez. Portanto, a brincadeira de Pedro Sánchez é capaz de sair cara. Passando ao americano, depois para deixar dois temas finais, Uhum. coisa, o tal grande Zoran, com o nome imigrante muçulmano de 33 anos. Ainda hoje, por acaso, o João Miguel Tavares faz um artigo bastante bem feito, e, portanto, aconselho a ler, porque eu essas coisas comento quando tem valor, para dizer uma coisa que eu tinha preparado. Como tu sabes, escolhi os temas ontem e, portanto, sabes o que é que eu ia mais ou menos dizer. Este cavalheiro, que aparece como parece um milagre do homem de 33 anos, muçulmano, que nasceu no Uganda, estás a ver, o grande sonho americano. Não, é de uma elite. A mãe dele era a Mira Nair, uma grande realizadora, fez o Salam Bombay, etc. O pai também é professor, liderava os estudos africanos de uma das principais universidades americanas. Portanto, este senhor é elite tradicional que liga ao Partido Democrata. Esta é a realidade daquela coisa.
um muçulmano, coitadinho, que chega da Uganda com a família e tal. Oh, meus amigos, não sejam incautos, é saberem bem a história, aquilo que eu digo, continuem a ler coisas, não leiam porcaria, leiam jornais estrangeiros, têm sempre informação. Portanto, e como disse este senhor Zoran, mas como disse o Donald Trump, e é verdade, as várias propostas dele são praticamente um comunista. E quem é o principal suporte deles? É muito do Partido Democrata. Estavas a perguntar há Certo. pouco onde é que estava o Partido Democrata. Elizabeth Warren, o Sr. Bernie Sanders e a Sra. Alexandra Ocasio-Cortez, que é a ala mais esquerdista, que ainda não percebeu o Dos wokeista, democratas. foi aqueles que meteram o Partido Democrata no buraco onde está. E este é que estão agora como grande figura. E claro, páginas, perfis, 2 páginas no público, grande perfil deste grande muçulmano. Estás a ver? Isto é de morrer a rir. Agora, é natural que ele possa ganhar Nova Iorque. É natural. Agora, virem com estas histórias, depois faz a sua campanha, tem as suas ideias, convence os americanos, sobe, é candidato a presidente dos Estados Unidos, se assim o entender, muito bem. Não venham é com histórias da carochinha, quer dizer, a gente engana quem... As pessoas são enganadas se quiserem. Portanto, isto. Agora, para terminar, mais 2 tópicos. Tinhas aqui o Diz, Lula, não é? é o Em Lula. perda de popularidade. Está à esquerda, o Congresso até pela primeira vez, em mais de 3 décadas, um decreto presidencial foi derrubado pelo Congresso. Mais, o Lula é neste momento rejeitado por 56% da população. Há um ano eram 40%. O problema é que tu tens Lula e Bolsonaro. Continuamos no Brasil sem qualquer terceira via, sem qualquer sucessão para homens que têm 80 anos. O Bolsonaro tem quase 80 anos e o Lula tem mais de 80 anos. Sim, o The Economist vai dizer que Lula está um bocadinho fora do tempo. Mas como é Que... óbvio, e é verdade. E portanto, esse era um tópico. Mas isto é um tópico quase do passado. Do Uhum. presente, meus amigos, há um ano houve eleições na Grã-Bretanha. Maioria absoluta do Partido Trabalhista, ao fim de muitos anos, regressa ao poder, depois daquela fase da terceira via, etc., do Tony Blair e do Gordon Brown. Passado um ano, o partido do Reform UK, do Nigel Farage, como sabem, em Inglaterra não é como cá. Há um sistema bipartidário, mas acima disso há um sistema eleitoral que é uninominal, por círculos uninominais. E, portanto, é sempre mais difícil a um terceiro partido impor-se numa vertente com este sistema eleitoral. Mas a verdade é que, portanto, se fôssemos as eleições agora, o Nigel Farage está, neste momento, à frente do Partido Trabalhista e muito à frente do Partido Conservador. E, portanto, isto é um sinal dos tempos, até na Inglaterra, como é natural. Depois E queria fazer passamos uma aqui coisa para de os temas mídia. de mídia É e só um falar da tema. RTP, das É só mudanças um na tema. RTP. É tal coisa, é a mesma coisa. Os grandes apaniguados da Alessandra Ocasio-Cortez e do Bernie Sanders e deste senhor lá de Nova Iorque foram todos muito rápidos, e viúvos e viúvas de Kamala Harris, etc., todos a dizer que era uma pena a saída de António José Teixeira, diretor de informação da RTP. Deixa-me só dizer uma coisa, eu tenho uma relação mais próxima até com o António José Teixeira, conheço mais tempo, já tive mais tempo com ele, do que com o novo líder, o novo diretor de informação, o Vítor Gonçalves. A verdade é só esta. O grupo RTP diminuiu de relevância. Ponto. Há anos que não era tocada a direção de informação. Ponto. Foi uma decisão da administração do Nicolau Santos, que é o presidente do Conselho de Administração. E para as pessoas que acham que é o governo que telefona para lá e dá ordens, é mentira, porque as nomeações não passam pelo governo. Há uma coisa que foi criada no tempo do governo Passos Coelho por Miguel Poiares Maduro, que é uma coisa que se chama Conselho Geral Independente. Toma as E, portanto, decisões e esse é que toma as decisões internas. sobre a administração, não é o governo que vai decidir se o Nicolau sai ou entra. E o Nicolau depois, aliás, o Nicolau, como sabes, nunca foi nenhum homem ligado muito à direita, escolheu mudar agora porque os resultados, e sobretudo da RTP3, ele aliás escreveu um artigo no Público, não sei se viram, mas recomendo, a justificar o porquê da mudança. E aquilo que ele explica está correto. Sobretudo a RTP3 é irrelevante. Gastam-se fortunas com programas, com comentadores que infelizmente não representam. Pá, tu queres dizer, não nos representa toda a gente. É mentira. Estão-se a representar apenas grupecos. A verdade é esta. E, portanto, há programas que custam uma fortuna e que não têm audiência. Dou um exemplo com respeito por todos. Aquele programa da segunda-feira à noite. Tem João Taborda da Gama, Ana O outro lado. Drago e Paulo Pedroso. Aquilo Uhum. não vale nada. Custa dinheiro, aqueles senhores não estão lá de borla.
A RTP paga bem. E, portanto, se aquilo não tem, tem que mudar. Aquilo está preso há 4 ou 5 anos com aquela coisa. E, portanto, a RTP tem que ganhar novas valências, tem que ter outras mudanças. E, portanto, escolheram o Vítor Gonçalves. Vítor Gonçalves é um jornalista competente, faz magníficas entrevistas, experiência, foi como te lembras, correspondente nos Nos Estados Estados Unidos, Unidos. certo? É uma pessoa que tem anos e anos de casa, já foi de direção, ele foi diretor adjunto de informação da RTP no tempo do Nuno Santos. Portanto, para aí é aquilo que eu costumo dizer. Pá, é como aos melões. Deixa lá abrir, depois a gente vê. Se for mau, sai. A vida é esta. Isto tem alguma coisa de saber. Portanto, esta coisa parece que agora o Vítor Gonçalves é um homem demoníaco da direita. Epá, não brinquemos. Eu nem estou a defender o Vítor Gonçalves, que eu sei lá, em 15 anos falei com ele 4 mensagens de coisa. Até foi ele que mandou a primeira. Epá, e portanto não tenho nenhuma relação de grande amizade com o Vítor Gonçalves, mas estou mais próximo, muito mais anos, muito mais conversas com o António José Teixeira, há muitos anos na minha vida profissional. E portanto vamos ver o que é que dá. A RTP não pode estar como está. A verdade é esta e portanto tem que mudar. E tem quadros que podem Tem perfeitamente quadros, como é óbvio, com assumir certeza, essas novas com responsabilidades. certeza, com Rui, certeza. passamos para as tuas sugestões culturais desta Olha, semana. sugestões. Eu quero dar 3 sugestões de séries de documentários. Série é uma série muito engraçada sobre uma máfia, tráfico de droga na Carolina do Norte. Uma série que se chama, em inglês, Waterfront, em português, Marginal, está na Netflix. É muito engraçada a série. Uma segunda série, que eu só vi, pessoal, estão 2 episódios, mas que acho muito, muito boa, os 2 primeiros episódios, chama-se Fumo. Está na Apple TV. Eu recomendo sinceramente. E é daquela que eu recomendo mesmo vivamente a todos, sobretudo os da nossa geração, mas aos outros também. É, como tu te lembras, eu já uma vez disse que há um livro que é um livro mágico, não é um livro de genial, é um livro da história, que é a biografia do George Lucas, a autobiografia do George Lucas. E, portanto, recomendo-vos, na Disney, está um documentário, primeira temporada 6, e agora já estão 3, não sei se terá mais, que é Industrial Light and Magic, que é a empresa que ele criou para fazer os efeitos especiais da Guerra das Estrelas e depois se tornou a avant-garde nas questões de efeitos especiais. Uhum. Portanto, vocês vão lá ter imagens de antigas, como é que eles fizeram aquilo, as conversas, está lá o George Lucas, como é óbvio, mas sobretudo é com os técnicos. Vocês vão ver como é que eles fizeram os modelos das naves, como é que o George Lucas pediu, epá, eu quero que a nave do Império tenha mesmo uma dimensão. A nave era feita, como tu imaginas, em Sim, sim, modelismo, sim, estás a sim, ver? sim. Como se fosse Lego. Portanto, para fazeres aquele no Star Wars, quando vai o avião, o Falcão, para matar a Estrela da Morte, para disparar, Certo. demoraram milhares de um trabalhão, porque eram papéis dourados para fazer que era o efeito das janelas, para se criar que havia vida lá dentro. E portanto vocês vão ver eles nos São estúdios, os detalhes epá, que vocês vão técnicos, ver não o é? ridículo que é. O ridículo não é nada, depois aquilo é genial, mas o ridículo que é como se monta uma coisa fabulosa, feita ali, quase tudo à mão. Só que depois os efeitos especiais dão a volta toda. Aliás, está contada essa parte do filme sem os efeitos Uhum. especiais também. Vão adorar aquilo e, portanto, recomendo vivamente. Boa Livros sugestão. 3 para a praia, para o policial, o novo que é editado do Jorn Lierhorst, Uma Questão de Culpa. Depois 2 quem me acompanha, já sabem. Um já acabei e outro estou a continuar. Apagando o Lampião, a vida e morte do rei do cangaço, que é a história do Zé Lampião, que é uma figura muito conhecida do Nordeste, do sertão brasileiro. Epá, e sobretudo esta excepcional biografia. Eu gosto muito de biografias de arte ligadas a cinema, cultura, música. E este é do Zeca Camargo. É a biografia da Elsa Soares. Elsa Uhum. Soares, para quem não sabe, esteve em palco até aos 90 e tal anos de idade. Uma história de vida absolutamente genial. E depois, o lado eu já conhecia, ela o amor da vida dela, com quem esteve durante 17 anos, foi Mané Garrincha. Portanto, uma série de Outra pormenores lenda. que vem aqui, outra grande lenda, e recomendo, já agora não tenho aqui, porque é um livro, é uma das grandes biografias feitas, foi escrita pelo Rui Castro, que se chama Estrela Solitária, que é a história do Mané Garrincha, que recomendo a todos, porque aquilo é um livro, não é de futebol, é um livro de um homem, de mulheres, de suecas, pá, a história do deboche no hotel
Em 1958 na Suécia está-me na minha cabeça do Mané Garrincha na Suécia, não sabia dizer uma palavra de inglês. Epá, portanto, epá, fantástico isto. Isto são edições, os dois esqueci-me de dizer. O Jorn Horst, o policial, está cá editado pela Dom Quixote. Os outros dois comprei na livraria da. Não, desculpa, um comprarei na livraria da Travessa e o outro é da nova editora que se vai estrear cá, que se chama Saudade. Vai ser em julho, que é uma nova editora brasileira e vai ter uma livraria cá. Para terminar, a pergunta da semana é: quando é que de facto se dão meios às forças de segurança? O que é que eu quero dizer com isto? Toda a gente fala de segurança. Notícia de hoje do Correio da Manhã. GNR tem mais de 1000 viaturas inoperacionais. 1000 viaturas inoperacionais a GNR. Para a GNR, como tu sabes, a GNR está fora. Olha, Sim, apoio aos fogos, faz claro. a vigilância, faz em uma série de localidades, até mais do interior, e portanto estão inoperacionais. Como é que se garante a segurança das populações quando os meios de mobilização, de mobilidade, perdão, da GNR estão inoperacionais? Isto é ridículo, E fala-se se em começássemos segurança. pelo básico, não é, Rui? Pois, e, portanto, isto aqui é que é uma coisa perfeitamente inacreditável, estás a perceber? E portanto deixo isto de pergunta, pá, querem segurança, efetivamente reforcem os meios de segurança. Muito bem. Rui, obrigadíssimo. Obrigado eu. Este, esta edição fica por aqui. Até para a próxima semana. Fechamos assim o Maquiavel para principiantes. Ouça e acompanhe este podcast no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Este é um programa da autoria do Rui Calafate. Conta com a condução do José Carlos Lourinho. Cuidado técnico é do Nuno Braga. A música está a cargo de Casper. Está fechado o manual desta semana.